Olá, pessoal! Estudaremos o Estatuto e Regimento Interno da UFRJ. Estudaremos em partes, por se tratar de um conteúdo extenso. Faremos exercícios ao longo dos vídeos para estar fixando o conteúdo. Eu também irei disponibilizar para venda um PDF contendo 50 questões sobre essa temática. Estarei colocando o link na descrição desse vídeo. Basta você acompanhar através do canal. Por isso também é muito importante, que você se inscreva e ative o sininho, para estar recebendo notificações sempre que eu postar um novo vídeo nessa playlist e em outras, que podem ser do seu interesse, beleza? Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Estatuto e Regimento Interno da UFRJ. Nós vimos nas aulas anteriores, que a UFRJ é formada por um conjunto de órgãos, por órgãos da infraestrutura, órgãos da estrutura média e órgãos da estrutura superior. Esses órgãos também é formado por conselhos, também é formado por comissões, enfim, também é formado por subdivisões. Nós vimos isso também na aula anterior. Nós estudamos melhor na aula anterior sobre a subdivisão da estrutura superior da UFRJ. Agora nós vamos estudar um pouco melhor sobre a infraestrutura. Falando a nível de departamento, o que é departamento que faz parte da infraestrutura da UFRJ? É a menor fração da estrutura da UFRJ para efeitos de organização administrativa, didático-científica e de distribuição de pessoal. O que compreende um departamento? Um departamento ele é composto por disciplinas afins, ele compreende disciplinas que dialogam, que têm afinidades e também congrega professores para atender a um objetivo comum de ensino, pesquisa e extensão, que são os objetivos da UFRJ. Então, quando nós nos referimos à menor fração da estrutura da UFRJ, a nível de organização administrativa, didático-científica e de distribuição de pessoal, nós estamos nos referindo ao departamento. Quem é que dirige um departamento? Será dirigido por um chefe. Esse chefe ele é designado pelo diretor da unidade universitária. Isso vai acontecer através de uma indicação do corpo deliberativo, pelo voto da maioria dos presentes. Quem poderá ser esse chefe? Essa chefia ela pode ser exercida por um professor, tá? Caberá um professor da carreira do magistério que vai exercer essa chefia de um departamento específico da UFRJ e vai exercer preferencialmente em regime de tempo integral e dedicação exclusiva. Vai fazer isso por um período de 2 anos, podendo ser reconduzido até 2 vezes por igual período. Então ele pode ficar ali durante 6 anos na chefia de um departamento, caso haja recondução. Só para vocês terem uma noção, no Instituto de Química da UFRJ existem vários departamentos, que tem ali, que estão trabalhando com disciplinas afins, Lembra que tem que ser com disciplinas afins, congregando professores, ali com uma mesma finalidade, com o mesmo objetivo, didático-científico, enfim. Por exemplo, o Departamento de Química Analítica, o Departamento de Bioquímica, o Departamento de Físico-Química, o Departamento de Química Inorgânica, o Departamento de Química Orgânica. Todos eles fazem parte do Instituto de Química da UFRJ. Agora, vamos falar das unidades universitárias, tá? Falando aqui da classificação, das classificações e finalidades das unidades universitárias. As unidades universitárias da UFRJ, elas são dotadas de estrutura técnica e administrativa adequada aos seus fins. Tem que ter toda uma estruturação, uma organização, tanto técnica, um aporte técnico, quanto também um suporte administrativo, uma gestão ali própria. Nós temos 2 tipos de unidades universitárias, as faculdades ou escolas e os institutos. Bom, a faculdade ou escola destina-se à formação profissional, à pesquisa e à extensão. Tá ligado àquele objetivo didático-científico da UFRJ, tá? A formação profissional, se tratando ali de faculdade, também a pesquisa e também a extensão. Então, quando a gente pensa em faculdade ou escola, a gente pensa em algo mais amplo, tá? Não pensa em algo tão específico, não. Pensa em algo mais amplo, abrangendo ali um ou mais cursos, atividades diversas,
envolvendo referentes à graduação, referentes à pós-graduação, né? Então pensa em algo mais amplo. Agora, quando a gente pensa em instituto, a gente já está delimitando ali, destina-se primordialmente à realização da pesquisa básica, à extensão e ao ensino em uma área fundamental do conhecimento. Então, por exemplo, nas unidades universitárias do CCMN, existem vários institutos. Por exemplo, o Instituto de Computação, o Instituto de Física, o Instituto de Geociências, o Instituto de Matemática, o Instituto de Química, né? E o Instituto de Química eu dei o exemplo para vocês que tem vários departamentos, né? E assim segue. E quais são as finalidades do Instituto? Né? O ensino básico para toda a universidade, né? Mas o ensino básico dentro de um nicho, né? Vai depender de onde ele está inserido, né? Nós temos, por exemplo, o Instituto de Geociências. Ele está inserido onde? Ele está inserido no CCMN, que é o Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza. Então, vai oferecer o ensino básico para toda a universidade, também a realização de cursos de graduação e de pós-graduação, também dentro de um nicho, né? O ensino em cooperação com faculdade ou escola, de disciplina de ciclo profissional, a instituição e o desenvolvimento de planos, programas e projetos de pesquisa e de aplicação de conhecimento, né? Dentro daquela área que esse instituto se volta. Também a assistência técnica a outras unidades e órgãos da universidade, bem como mediante convênio ou ajuste a entidades públicas ou privadas. Também, claro, que pode existir uma cooperação ali com outros órgãos, com outras unidades da própria UFRJ. Por exemplo, algum instituto de química, ele pode perfeitamente dialogar com algum instituto de biologia, tá? Então, eles podem sim ter ali uma cooperação. E também pode acontecer com instituições privadas, tá? E outras entidades públicas através de convênios e através de ajustes. Agora vamos falar da estrutura técnica da UFRJ. A estrutura técnica ela é formada por laboratórios que vão integrar os departamentos e também por um conjunto de órgãos e serviços complementares, serviços de apoio, serviços que vão auxiliar nessa função técnica. Por exemplo, nós temos o Laboratório de Bioinformática, o Bioinfo, que faz parte do Departamento de Bioquímica, que por sua vez faz parte do Instituto de Química. Vimos a estrutura técnica e vamos ver agora a estrutura administrativa. Bom, a estrutura administrativa da unidade universitária compreende alguns órgãos: órgão deliberativo, órgão consultivo, órgão de direção executiva e órgão de administração. Então, se tratando de estrutura administrativa, nós temos dentro de uma unidade universitária da UFRJ somente órgãos. Bom, o órgão deliberativo da unidade universitária, ele se chama órgão da congregação. Então, quando a gente fala em a congregação, a gente está falando dos órgãos deliberativos de uma unidade universitária, excetuando os institutos especializados. Pensou em congregação, já tem que pensar automaticamente em órgão deliberativo. Quem vai presidir a congregação, quem será o presidente dessa congregação, será um diretor, que é o diretor da unidade em questão, né? E também a congregação será composta também, além do diretor, por um vice-diretor, por professores, por representantes de professores associados, por representantes de professores adjuntos, por professores auxiliares, assistentes, por representantes do corpo discente, do corpo técnico administrativo, por representantes de ex-aluno, enfim. Será que isso vai cair na prova? Não dá para afirmar, né, com toda certeza que não vai cair. Há pontos muito mais interessantes a serem cobrados, até mesmo em termos de estrutura da UFRJ, do que isso, tá? Mas é importante que vocês deem, sim, uma lida em relação à composição da congregação e também dos outros setores, departamentos, enfim, que nós vamos ver adiante. Mas uma coisa importante a falar sobre a congregação é que ela pode se dividir em câmaras em função de objetivos especiais, tá? Então, ela ainda há uma subdivisão em relação à congregação. Bom, já entendemos que, uma vez pensando em órgão deliberativo, lá na estrutura administrativa, a gente tem que automaticamente pensar em congregação. Agora, vamos falar do órgão consultivo. Quando a gente pensar em órgão consultivo da estrutura administrativa da UFRJ, a gente já tem que pensar automaticamente em conselho departamental. O órgão deliberativo, né, a deliberação é você discutir em grupo para decidir, para tomar uma decisão.
O órgão consultivo, ele é mais a nível de conselho mesmo, ele vai ser consultado por determinada questão mais específica, vai emitir ali um parecer, uma opinião em relação a isso. Ele também será constituído por alguns membros, pelo diretor, né, que vai ser quem vai presidir, será o seu presidente. O diretor terá um vice-diretor, também por diretores adjuntos, né, que serão previstos, quando previstos no regimento, né, por chefes de departamento e também por representantes do corpo discente e técnico-administrativo. Bom, nós vimos, né, que a estrutura administrativa da unidade universitária da UFRJ, né, de uma unidade universitária da UFRJ, é composta por um órgão deliberativo. Quando a gente pensa em órgão deliberativo de estrutura administrativa, temos que pensar na congregação. Quando a gente pensa em um órgão consultivo, a gente tem que pensar no conselho departamental. E agora vamos falar dos órgãos de direção executiva que fazem parte da estrutura administrativa. Ou seja, estamos falando da diretoria. A diretoria de uma unidade universitária será dirigida por um diretor, tá? Um diretor que será auxiliado, né, por diretores adjuntos. Bom, eles têm que se dedicar exclusivamente a essa atividade de direção, uma atividade que demanda muito tempo, demanda muita dedicação, demanda muita confiança, né? Então o regime de tempo será integral também. O mandato será de 4 anos e é permitida, sim, uma única recondução. Diretor, né? A direção é um cargo muito importante, é um cargo de confiança. Então o diretor e o vice-diretor, eles serão nomeados por quem? Nada mais, nada menos do que pelo reitor, tá? E aí o reitor da UFRJ irá nomear o diretor e o vice dentre os indicados pela congregação. Congregação que nós já sabemos tratar de um órgão deliberativo da unidade universitária. Então, quem nomeia o diretor e o vice-diretor é o reitor, mas quem indica será a congregação. E para a gente fechar, né, essa parte da estrutura administrativa, né, de uma unidade universitária da UFRJ, nós vimos o órgão deliberativo, congregação. Nós vimos o órgão consultivo, que sabemos tratar do conselho departamental. Nós vimos o órgão de direção executiva, que nós sabemos se tratar da diretoria. E agora nós veremos o órgão de administração, que faz parte da estrutura administrativa de uma unidade universitária da UFRJ. Bom, a unidade universitária, ela irá instituir para fins administrativos um sistema de órgãos que exercerão as seguintes funções. Então, quais serão as funções dos órgãos de administração? Bom, representação em relações públicas da diretoria, secretariado, administração científica e tecnológica, administração educacional, administração de pessoal, administração patrimonial e material, administração financeira, comunicações, arquivos, documentação e informação, reprodução gráfica, assistência ao estudante e zeladoria. Percebam que está afunilando, tá? Então, se tratando de estrutura administrativa de uma unidade universitária, nós temos os órgãos, um conjunto de órgãos ligados a essa questão administrativa. Então faz todo sentido que sejam órgãos ligados à parte documental, que sejam órgãos ligados à parte gerencial, patrimonial, material, de gerenciamento de pessoal, questões financeiras, questões envolvendo arquivo, né, questões envolvendo organização, né, de arquivos, classificações de arquivos, né, que envolvam funções de secretariado, também de relações públicas. Então faz todo sentido que seja ligada a essa questão, de fato, com esse viés mais administrativo. Então, só para a gente estar sintetizando aqui o nosso pensamento, tudo isso que nós vimos agora faz parte da estrutura administrativa de uma unidade universitária da UFRJ. E essa estrutura é formada por órgãos deliberativos, consultivos, de direção executiva e órgãos de administração. Muita informação, eu sei, por isso que é muito importante, né, os esquemas mentais, para a gente conseguir estar visualizando isso, porque realmente, se tratando só de termos e divisões e subdivisões, a coisa acaba ficando um pouco perdida, né? Não tem muito para onde correr, tem que estudar e também memorizar essas divisões, subdivisões, ok? Vamos então fazer uma questão, lembrando que eu disponibilizei um simulado contendo 50 questões com gabarito comentado. É uma outra forma de vocês estarem fixando o conteúdo, né, junto com a apostila visual. Vamos lá.
A estrutura administrativa da unidade universitária da UFRJ é formada por órgãos de administração, exceto pela letra A, administração de pessoal, letra B, congregação, letra C, arquivo, letra D, secretariado. Bom, nós vimos, né, que a congregação é o órgão deliberativo da unidade universitária, né, o órgão de deliberação, deliberativo, excetuando os institutos especializados, né. Então, a congregação faz parte do órgão deliberativo, tá, e não faz parte do órgão de administração. Portanto, a congregação é a nossa exceção. Será que eu consigo fazer essa questão pelo bom senso? Consigo, né? Porque pensando em arquivo, documento, secretariado, eu também penso em organização, penso também em documentação, administração de pessoal. Olha, o nome já está falando, administração. Então, tudo isso tem um viés administrativo e eu conseguiria, sim, chegar por eliminação na congregação. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário e aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos, beleza? Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.